Nesta videoaula, nós trataremos da metodologia ativa Sala de Aula Invertida. Para essa abordagem, iremos utilizar o texto A Sala de Aula Invertida, o que é e como se faz, cuja referência está listada aqui para vocês. Antes de a gente passar para a definição e para a caracterização da sala de aula invertida, é importante a gente fazer uma diferenciação dela para as outras três metodologias ativas que a gente estudou até agora. A metodologia ativa, a aprendizagem baseada em projeto, a aprendizagem baseada em problema e a aprendizagem baseada em equipe ou grupo. Essa diferenciação, ela se refere a um elemento que é muito importante para as três metodologias que eu acabei de citar, que é a abordagem coletiva, a organização das atividades em grupo. Então, o uso da cooperação como um fundamento essencial para que a metodologia ativa seja desenvolvida. Então, nessas três metodologias que eu acabei de citar, o trabalho em grupo é fundamental. Para a sala de aula invertida, é importante, mas não é fundamental. Então, é possível fazer sala de aula invertida de forma individual, inclusive uma boa parte do processo dela, como a gente vai ver, né? Então, é uma metodologia ativa que trabalha na individualidade e também por equipes. A gente começa, então, tendo em conta, né, que esse movimento de aprendizagem, a sala de aula invertida, ele é de natureza híbrida. O que isso significa? Que ele necessariamente envolve momentos em que as atividades são desenvolvidas em sala de aula e momentos em que elas são desenvolvidas fora da sala de aula. Normalmente, o que é feito fora da sala de aula é feito com a utilização de recursos digitais. Então, por isso aí, ela ser uma metodologia ativa que tem uma forte inclinação dentro da informática na educação. A sala de aula invertida, ela leva o acesso da teoria a partir da prática. Então, ela seria uma abordagem experiencial. Nesse caso, a gente inverte a direção da aprendizagem, o aluno vai para a prática para depois acessar os conceitos, os conhecimentos teóricos e também o sentido da investigação na pesquisa é invertido, porque primeiro o aprendiz ele se depara com ações, com tarefas, com atividades mais concretas para depois ir para a abstração. A sala de aula invertida, ela nasce meio que de forma inusitada, né? Então, ela não foi proposta, quando foi proposta pela primeira vez, como uma metodologia ativa. Na verdade, ela surgiu por uma necessidade, né? Então, a gente tinha dois professores nos Estados Unidos, o Bergman e o Santos, que precisavam que alguns alunos que não estavam conseguindo ir para a escola, que era uma escola rural, tivessem acesso às aulas. Então, eles começaram a gravar essas aulas e mandar para os alunos. E eles perceberam, né, os professores, que também os alunos que iam às aulas presencialmente assistiam às aulas que eles gravaram. Então, eles adotaram, né, essa gravação de aulas como sendo um recurso para otimizar o tempo e também para adiantar, né, com que os alunos ficassem por dentro daquilo que seria trabalhado em sala de aula. A principal premissa da sala de aula invertida é que haja uma organização da aprendizagem de modo que ela seja dinâmica, diversificada e contextualizada, sempre em dois lugares, dentro e fora do espaço físico da escola, né? E é importante, né, para que essa premissa se concretize, que o professor considere que o espaço da sala de aula e o espaço fora da sala de aula não são espaços isolados. Existe sempre uma reciprocidade entre eles, o que contribui sobremaneira para direcionar a aprendizagem, né? Ora para dentro da sala de aula, ora para fora da sala de aula. Os três principais fundamentos da sala de aula invertida. O primeiro é o uso da pedagogia de projetos
como sendo um elemento que oferece ao professor a possibilidade de sucesso na implementação da sala de aula invertida. E aí a gente vê que existe, então, uma possibilidade, né, uma inclinação para o trabalho em grupo, né, já que a gente tem a metodologia de projetos. E também a gente tem aqui uma relação próxima, né, com a metodologia aprendizagem baseada em projetos. O segundo fundamento, a aprendizagem ativa, para explicar e justificar seu uso. Então, assim como as outras metodologias ativas que a gente viu, nós temos o centro do foco, né, do processo no aluno. A gente tem uma modificação do papel do professor que passa a facilitador, a orientador, ao passo que o papel do aluno também se modifica. Ele se torna muito mais protagonista e muito mais ativo no seu processo de aprendizagem. E por último, a importância do papel das tecnologias de informação e comunicação, sem as quais a implementação da sala de aula invertida não seria possível, justamente porque o fora da sala de aula prevê, né, nesse momento, o uso das tecnologias digitais. A ideia é que o aluno aprende sempre fazendo, né? E depois vai evoluindo para incluir também as reflexões que ele faz sobre essa prática, sobre essa experienciação. Então, o professor tenta levar esse aluno, a partir da mediação, da orientação, a pensar sobre o que aconteceu nessa prática, nessa experienciação. Quais foram os resultados da ação desse aluno, né? E quais as implicações que esses resultados podem eventualmente ter para o futuro. Aqui nós temos as 4 fases da sala de aula invertida. Começamos com as 2 primeiras e depois passamos para as 2 últimas. A primeira fase é o engajamento experiencial. Seria uma espécie de momento em que o aluno se aproxima de maneira experiencial, então por meio da prática, ao conteúdo que o professor pretende abordar. Então aqui é muito importante que seja feita por parte do professor a proposição de uma atividade que faça com que o aluno se interesse por aquilo que vai ser desenvolvido, né? Então, aqui é um momento de deixar o aluno motivado, para trazer o aluno próximo, né? Engajado ali para o que vai ser desenvolvido. E além dessa motivação, desse interesse, é importante que esse primeiro momento desperte o desejo do aluno de aprender mais, porque é com esse desejo que ele passa para a próxima etapa, né? E sendo assim, com esse desejo de aprender mais, o aluno vai ser capaz de relacionar o conteúdo, né, que ele vai aprender depois, por meio da mediação do professor, com as experiências de vida que ele já tem, os interesses que ele traz e as necessidades que eventualmente ele acaba tendo e vem com elas para a escola. Esse primeiro momento de engajamento experiencial pressupõe que o aluno se envolva em uma atividade que precisa ter as seguintes características. Essa atividade precisa ser uma experiência concreta, precisa ser imersiva, tem que estar relacionada ao conhecimento de mundo dos estudantes e precisa representar um desafio, né? Porque se é uma atividade muito simples, o aluno não se interessa. Ao mesmo tempo que se for uma atividade muito complexa, é difícil para o aluno conseguir desenvolver. Para que seja uma sala de aula invertida mesmo, é necessário que, no espaço fora da sala de aula, o professor faça com que o aluno utilize pelo menos os 2 sentidos, né? Então, por exemplo, visão e tato, visão e audição, tato e audição, né? Então, por exemplo, eu mandar um aluno ler um texto simplesmente em casa para depois discutir, eu não vou ter aprendizagem por meio da sala de aula invertida, né? Então, eu teria que pedir uma leitura e escutar um podcast, pedir uma leitura ou fazer uma tarefa por escrito. E a gente teria alguns exemplos, né, de estímulos aí para engajar o aluno
experiencialmente, né, nessa primeira fase, que são os jogos, os games, as simulações, os aplicativos. Depois nós temos o segundo momento, a segunda fase, que é a exploração conceitual. Aqui, aquilo tudo que foi introduzido pelo professor no início, na fase anterior, né, no engajamento experiencial, ele vai ser refletido e aprofundado de forma teórica pelo contato direto desse aluno com os especialistas. Quando a gente fala do contato com os especialistas, é o que? Os alunos vão entender os conceitos, né? Entender as teorias. Esses conceitos, essas teorias, são o acúmulo da construção histórica do conhecimento, né? Que foi feito por pessoas. Então, vão ser leituras, vão ser vídeos, né? Vão ser documentários, vão ser discussões que o professor desenvolve, que são discussões que estão embasadas, né? E também, agora, né, esse momento de teorização vai se dar de acordo com as atividades sugeridas pelo professor também, né? E que são atividades colocar a mão na massa. Essa exploração, essa investigação que os alunos vão fazer para assimilar os conhecimentos, ela vai se dar a partir de recursos que estão disponíveis na internet, né? Como redes sociais, portais de conteúdos, videopalestras. Então, seria tentar fazer com que os alunos acessem a internet, né, a partir de uma organização prévia do professor, e esse acesso se dê de forma qualitativa, para que aquilo que está sendo buscado, investigado pelos alunos, tenha de fato uma fonte que tenha credibilidade. Então, nesse sentido, o professor atua de uma forma muito direta. Continuamos agora na terceira fase, a fase de produção de sentido. Então, aqui acontece a gerência da aprendizagem por parte do aluno, né? O que é essa gerência da aprendizagem? A incorporação do que foi experienciado e investigado, né, pelo aluno, que se torna um produtor de informações a partir do que foi sugerido pelo professor nas fases anteriores, né, que é a fase de engajamento experiencial e de exploração conceitual. Aqui na produção de sentido, o objetivo principal é levar o aluno a compreender o conceito que está sendo estudado. Então, se na fase anterior ele investigou, ele procurou, ele botou a mão na massa para conhecer, né, o conteúdo, aqui ele precisa compreender. É a fase em que o que ele está estudando faz sentido. Então, parte-se do pressuposto de que compreender é relacionar. Então, aqui que os alunos fazem as relações entre o conhecimento que está sendo assimilado, o conhecimento experiencial, e para fazer essas relações, né, elas precisam ser estabelecidas em várias direções. Seriam relações mais locais, né, mais micro, e relações mais amplas, né, relações mais globais, dentro do que está sendo produzido dentro do aluno e fora do aluno. Então, a gente vê esse movimento dentro e fora como sendo uma premissa mesmo geral da sala de aula invertida. E, por último, nós temos aqui a quarta fase, que é a apresentação dos resultados. Aqui os alunos apresentam os resultados do trabalho que eles desenvolveram desde a etapa do engajamento experiencial até o final, né? Até a etapa de produção de sentido. Então, aqui são os momentos que eles podem produzir algum material. Então, por exemplo, uma síntese das informações que eles coletaram e transformaram em conhecimento, pode ser uma sketch, né? Que é ali uma encenação de um grupo relativo a determinada situação, problema, um vídeo documentário sobre a temática, um anúncio publicitário. Então, aqui, né, o que vai ser produzido depende, obviamente, dos conteúdos que foram trabalhados, né, do que o professor pediu como tarefa, qual que foi o planejamento didático do professor e também, né, da fase, né, do desenvolvimento em que os alunos estão, das condições de infraestrutura que a escola tem, enfim.
Na apresentação dos resultados é quando acontece também a avaliação, né? A avaliação, além de outras possibilidades que o professor pode levantar, ela pode ser feita pelo aluno, como autoavaliação, por um júri simulado ou por uma combinação dessas 3 modalidades, com pesos iguais ou diferenciados para cada um, e partindo de critérios estabelecidos antecipadamente. Terminadas as 4 etapas da sala de aula invertida, a gente tem agora alguns dos benefícios que essa metodologia traz para os alunos e para os professores. Então, essa metodologia possibilita que os estudantes controlem a sua aprendizagem, com o desenvolvimento da autonomia e por meio de um trabalho que é feito de acordo com o ritmo de cada um. Então, a gente vê aqui uma característica muito das metodologias ativas como um todo, né? Então, essa personalização do conhecimento, da aprendizagem, então, da assimilação do conhecimento, que leva o aluno a caminhar de acordo com os seus passos, né? E esse caminho, né, de acordo com os seus passos, ele é mediado pelo professor, mas na verdade ele é feito pelo aluno. A sala de aula invertida também tende a ajudar a resolver problemas que estão relacionados à carência de professores com um nível de especialização. E quando eu estou pensando em especialização, é uma formação específica em uma dada área do conhecimento, né? Por quê? Porque com as metodologias ativas, notadamente a metodologia sala de aula invertida, é possível que esses professores acessem cursos livres de grandes universidades, já preparando, né, o aluno para a cidadania global, com a experiência de outras culturas. Então, seria uma reprodução do professor depois na sala de aula de uma experiência dele, né? Então, o professor, ele pode fazer cursos livres que trabalham, que operam com metodologias ativas, né? Especificamente a sala de aula invertida, ele incorpora essa metodologia, os seus pressupostos, as suas atividades, e depois reproduz isso em sala de aula. Como a gente sabe que a rotina do professor é uma rotina estressante, desgastante, em que muitas vezes falta tempo, inclusive para deslocamento, cursar, né, esses cursos seria vantajoso para os professores. Essa metodologia pode transformar um aluno em produtor de informação, né? O que é muito importante porque tem a ver com o protagonismo que o aluno assume. E aí, ao produzir informação, o aluno está elaborando textos, relatórios, esquetes, documentários e outros gêneros textuais, né? Que podem ser mais complexos e fazem parte atualmente do que a gente tem de textos que mais circulam, né? Bom, essa metodologia também é capaz de levar o aluno a refletir sobre os dados que ele está acessando na rede, de modo a organizar esses dados, atribuir relevância, pertinência a alguns e não a outros, selecionar, né, essas informações, produzindo assim conhecimento. E essa metodologia estimula a colaboração nas situações em que as atividades são desenvolvidas em grupo, que é uma característica das outras metodologias ativas, de uma maneira mais fortalecida, mas que aqui também está presente porque sugere-se, né, a utilização da metodologia de projetos para que a sala de aula invertida tenha mais efetividade. Então é isso.